Olá, aqui canal do Matheus Tavares. Esse canal aqui tem como objetivo a gente falar de algumas obras, alguns serviços importantes para Belém do Pará, né? Para o Pará como um todo, nosso estado. E aqui eu não podia deixar hoje passando nessa manhã de domingo falar do nosso querido estádio olímpico Edgar Proença, jornalista Edgar Proença, diga-se de passagem, o nosso querido Mangueirão. Então, falar um pouquinho da história. Inaugurado em 1978, ainda no governo militar, esse estádio ele foi construído para a gente poder celebrar o grande clássico Rei da Amazônia, Paysandu e Remo. E foi numa inauguração entre a seleção do Pará e a seleção do Uruguai, em que foi dado de fato, né, o primeiro passo para esse grande estádio aqui. Ele trouxe alegrias assim imensuráveis para a população, né? Grandes títulos do nosso futebol paraense, como a Copa dos Campeões com o Paysandu, o título do Clube do Remo na Série C, que foi recorde de público no ano de 2005 em todo o Brasil, em todas as séries inclusive. E hoje o Estádio Olímpico Mangueirão, em período de pandemia, eu vou dar um zoom aqui, né? Ele não está podendo receber públicos. Contudo, os jogos continuam acontecendo devido à infraestrutura do estádio, seu gramado, suas salas de imprensa, sua iluminação, sua estrutura. Apesar do estádio ter sido reinaugurado em 2002, há 18 anos atrás, isso não impactou na qualidade do serviço oferecido pelo estádio. Precisam de várias reformas, inclusive o atual governo estadual já deu início a essa fase, essa nova fase para o Mangueirão, né, que vai contar com novos equipamentos de, por exemplo, vestiários, cabines de imprensa. Todo o redor do estádio vai ser urbanizado, né, como vocês podem ver, ainda tem algumas áreas que não possuem calçamento, uma área ali atrás usada como um depósito de lixo. Isso está dentro do projeto previsto para ser finalizado em 2022, para a gente poder ter uma infraestrutura completa, porque o estádio não é só arquibancada. Tem toda a infraestrutura ligada a ele, né? Alguns anos atrás já foi inaugurado aqui um terminal rodoviário dentro do estacionamento do Mangueirão, que inclusive é o maior terminal rodoviário de Belém. E a gente tem aqui uma história repleta de grandes alegrias para o nosso povo, né? Então o Mangueirão ele é um símbolo para o povo paraense, é um símbolo para toda a nossa querida população aguerrida, trabalhadora, e que tem em Remo, Paysandu e também na Tunaluso, né, as suas maiores representações no âmbito esportivo, não só de títulos, mas de paixão mesmo pela história que esses clubes eles têm aqui na nossa cidade. A história que eles representam é uma história que evoluiu junto com o desenvolvimento de Belém do Pará como uma metrópole da Amazônia. E para finalizar, aqui o Mangueirão é um estádio olímpico. É um estádio que ele, quando foi inaugurado, não teve as suas arquibancadas finalizadas. Ele era inclusive conhecido como bandolão, por ter apenas uma banda do estádio pronta, né? O maior público foi 64 mil pessoas. Um jogo de 82 entre Remo e Paysandu, que terminou 1-1. E em nível internacional, o maior público foi Paysandu 2, Boca Juniors 4, na Libertadores do ano de 2003, no qual vieram 57 mil pessoas lotar o Mangueirão. E a gente tem o público também do Grand Prix de atletismo, que beirou os 45 mil pessoas em 2010, nesse Grand Prix que ficou uma marca registrada aí, a pista de atletismo do Mangueirão, uma das mais modernas do nosso país e da América Latina. Então esse é o recado aí do nosso querido estádio, né? Infelizmente as imagens aqui devido à pandemia não vai ser possível, né, a gente visualizar o estádio internamente, contudo, como vocês podem verificar, é um estádio muito grandioso, né? Grandioso em simbolismo, em infraestrutura, em representatividade. E só alegrias trouxe para a nossa população aqui de Belém do Pará. Então esse é o recado aqui do canal, esse é o recado
que eu estou deixando aqui para vocês. Vamos valorizar o esporte e principalmente o maior símbolo da arquitetura paraense do esporte é o Estádio Olímpico Mangueirão, jornalista Edgar Proença.